Dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, apontam que o Brasil ficou para trás no crescimento do PIB em relação à média global. Nos últimos 45 anos, o PIB per capita mundial teve um aumento de 675%, passando de 3 bilhões 380 milhões de dólares para pouco mais de 26 bilhões. No mesmo período, o Brasil passou de 4 bilhões 427 milhões de dólares para 23 bilhões 380 milhões, uma alta de 428%. O ritmo de crescimento mais lento no país é reflexo da baixa produtividade, menos investimentos, além do atraso em setores como educação e inovação. Jesualdo Almeida vem aqui conversar com a gente com esse PIB, mostrando essa desaceleração, crescendo menos. O governo perde aquele seu trunfo econômico, que é tão necessário ali para barrar a oposição no Congresso, não? Danúbia, sem dúvida, os números atuais são catastróficos para as pretensões de reeleição do Lula. Durante os últimos anos, o PIB vem mantido um crescimento de 2,5% a 3%, números bons, e justo no último ano apresenta um decréscimo. A inflação que parecia controlada voltará a aumentar, sim, por forças externas, mas também por questões internas. A inflação aumentando no último ano do governo dele implica também na desaceleração da queda da taxa de juros. E o desemprego agora aumentando também. Se nos 3 primeiros anos os números eram positivos e mesmo assim não conseguiram conversar com a população, não transformaram isso na realidade da população, imaginemos agora, no seu último ano, em que os indicadores econômicos passam a ser piores do que foram nos 3 anos anteriores. Os sinais são todos ruins para o governo. Cristiano Vilela, como é que você avalia a maneira como o PIB tem influenciado nesse resultado e principalmente quando a gente compara o Brasil com outras partes do mundo, a gente tem um resultado que de fato indica o sentimento que as pessoas também acabam enxergando no seu dia a dia, de que os números não representam necessariamente aquilo que elas gostariam de ter de maneira concreta em suas vidas. Exatamente, Evandro, nós temos que analisar que quando se trata de distribuição de renda, quando se trata de melhora na qualidade de vida dos cidadãos, a gente não pode ficar pensando apenas na distribuição da miséria. Nós temos que buscar, o país tem que buscar distribuir a riqueza. Portanto, não adianta um discurso meramente social, buscando ali uma realidade meramente social, sem que o país olhe para a necessidade de avançar, de desenvolver economicamente. E, infelizmente, no Brasil, a gente não está vendo isso nos últimos anos. A gente vê um país patinando no que se relaciona ao desenvolvimento econômico, dependendo de determinados setores que, por vezes, acabam sobressaindo, mas sem uma política nacional efetiva de crescimento econômico voltada ao crescimento econômico. E se não existe, se esse crescimento não se dá de uma forma efetiva, de uma forma real, não há o que se dividir. E isso acaba gerando uma maior miséria, de uma forma geral, para a sociedade brasileira. E é por isso que, muitas vezes, a gente analisa determinadas críticas que são feitas ao governo atual, aos governos anteriores, no sentido de que o cidadão, na ponta, ele percebe realmente que o seu dinheiro não vale nada. Ele percebe realmente a dificuldade de manter determinado padrão de vida que já teve em outros tempos, justamente por conta desse empobrecimento geral que vai afetando o país como um todo, e esses números demonstram isso claramente.